Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar uma daquelas questões sobre inteligência artificial que, olha, não sai da cabeça de ninguém. Para quem já se sentiu meio perdido nesse mar de ferramentas, sempre caçando a solução perfeita, esta análise aqui é essencial. Então, bora lá mergulhar nisso. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A gente vê isso todo dia em fóruns, em reuniões, nas conversas de café, todo mundo querendo saber qual é a ferramenta, aquela que vai magicamente resolver tudo. E aqui vem a real, que pode até ser um pouco chocante. Essa ferramenta simplesmente não existe. A busca pela melhor IA, na verdade, é uma grande armadilha. Ela tira o nosso foco do que realmente importa, porque a resposta certa é, sempre, depende. Depende do problema que precisa ser resolvido agora. E essa busca incessante pela tal bala de prata, sabe? A ferramenta perfeita, é o caminho mais rápido para destruir a produtividade. Ficar pulando de uma IA para outra, testando cada novidade que aparece sem um objetivo claro, isso acaba gastando muito mais tempo do que economizando. Então, o ponto crucial, a grande virada de chave, é essa. A habilidade que realmente faz a diferença hoje não é ser um mestre em uma ferramenta. É saber ser um maestro, orquestrar várias delas dentro da rotina, fazendo com que elas trabalhem juntas de forma inteligente. Para a gente começar a ter resultado de verdade, a abordagem precisa mudar. E o primeiro pilar dessa estratégia é justamente este: focar na fricção e não na tarefa em si. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Agora, olha que interessante essa mudança de perspectiva. A abordagem comum é totalmente reativa. Preciso de uma IA para escrever e-mails. Já a abordagem estratégica, não. Ela é proativa. Ela se pergunta: o que está me atrasando antes mesmo de eu começar a escrever? Às vezes, o problema é o tempo que se perde juntando informação de tudo que é lado. É aí, nesse ponto de fricção, que a IA tem que entrar. Isso aqui resume a ideia de forma brilhante. O verdadeiro ganho de produtividade não está em automatizar a tarefa final, mas sim em acabar com os gargalos, sabe? Aqueles pontos onde o trabalho simplesmente emperra. Quando a gente resolve a fricção, a tarefa em si flui de um jeito muito mais fácil e rápido. Certo. Então, identificamos a fricção, colocamos uma IA para trabalhar nela e, pronto, trabalho feito? De jeito nenhum. Agora a gente entra no segundo pilar, que é fundamental para garantir a qualidade do resultado. A regra 80-20 da validação. Pensa assim, ó. A IA é fantástica para fazer o trabalho pesado, o grosso do serviço. Ela consegue entregar 80% do resultado. O primeiro rascunho, a análise inicial, a estrutura toda, em segundos. Mas, e os 20% finais? Ah, esses são da contribuição humana. E o que são esses 20%? É o nosso tempero. É aquela parte que não dá para substituir. É o contexto que só o profissional tem, o tom de voz da marca ou da pessoa. A revisão técnica de quem entende do assunto. É essa camada final que transforma um resultado genérico em algo realmente excelente e com a nossa cara. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Usar a IA sem revisar, sem colocar essa camada de valor, não é criar, é só replicar, é um copia e cola sofisticado. A autoria, a responsabilidade e, claro, a qualidade final, tudo isso continua sendo do ser humano. E, finalmente, vamos para o terceiro pilar, que é o que amarra tudo isso. Se não existe uma melhor ferramenta, como é que a gente escolhe e combina as que estão por aí? A resposta é construindo um ecossistema próprio. A ideia aqui é bem simples: parar de pensar nas ferramentas como se fossem ilhas isoladas. A IA mais poderosa para um fluxo de trabalho é aquela que se integra, que conversa com os programas e plataformas que já fazem parte do dia a dia. É isso que cria um fluxo de trabalho sem interrupções, super eficiente. E aqui a gente vê como isso se aplica na vida real. Cada ferramenta tem seu superpoder. Precisa analisar uma montanha de dados que já vivem lá no Google Workspace? O Gemini é a escolha óbvia. Quer um texto com um raciocínio mais profundo, com um toque mais humano? O Claude se destaca. E para criar cenários, ter ideias, um parceiro de brainstorming estratégico, aí o ChatGPT brilha. O segredo, de novo, não é escolher só um, mas saber orquestrar todos eles. E tudo isso nos leva para uma conclusão, que pode ser resumida numa metáfora muito poderosa. O profissional é o motorista, não o passageiro, e muito menos o carro. Não há a menor dúvida de que a inteligência artificial é um acelerador incrível. Ela permite que a gente faça coisas e processe informações numa velocidade que, sinceramente, era impensável até pouco tempo atrás.
Mas, no fim das contas, a ferramenta é só isso. Uma ferramenta. Velocidade não serve para nada sem direção. O senso crítico, a estratégia, o julgamento, tudo isso é o volante. É o que define para onde a gente vai. A IA é um motor. Sem dúvida, um motor muito potente, mas quem pilota continua sendo o profissional. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Em vez de ficar se perguntando qual é a melhor IA, talvez a pergunta certa a se fazer seja: onde é que o meu trabalho trava? Qual é a maior pedra no meu sapato hoje? Porque é ao identificar esse ponto de atrito que se encontra o lugar exato para usar a IA de um jeito estratégico e aí sim, absurdamente produtivo.